Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar para que Ele nos abençoe mais uma vez neste local aqui, principalmente hoje, né? Mais essa vez que estamos reunidos aqui como igreja para louvá-lo e honrá-lo e estudar um pouco da palavra. Então, hoje a mensagem vai ser em Ezequiel 33, está marcado aí, versículo 1. A página não fala, porque essa outra Bíblia diz que a página é diferente, é 928. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente, agradecemos a Ti por ter trazido nós aqui e a cada um que está aqui presentes, aqueles que estão ausentes e aqueles que estão chegando. Agradecemos pelo dia, pela vida, pelo sustento na nossa vida aqui na terra e pelo sustento espiritual também. Pedi-me em favor dos hinos que vamos cantar, possamos cantar com os cânticos espirituais, com desejo de louvá-lo, bendizer o teu nome e te exaltá-lo. E a mensagem depois vai ser exposta, nos me ajude e ajude todos nós. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite. Vamos começar a cantar. Bom, se estiver com hino no pensamento, sim. Senão eu já escolho também. Aquele, acho que é 146 ou 246. 200 e aqui. 346.
Como é grande toda a promessa
Amém. Então, vocês abrem as vossas Bíblias, aquele que já viram escrito aqui, que já abriram, né? Aqueles que não viram. Ezequiel capítulo 33. Vamos ler, versículo 1. Eu leio alguns versículos aqui. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na iniquidade, porém o seu sangue requerei da mão do atalaia. Então, bem, meus irmãos, aqui no versículo 1, ele fala: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Irmãos, quando a palavra do Senhor vem, é porque necessitamos dela. Necessitamos de ouvir a palavra de Deus. Por isso que diz: e veio a palavra do Senhor dizendo. Eles vão ver o que ele está dizendo. No versículo 2, fala: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe. Então ele está falando, chamando aqui Ezequiel, no sentido assim figurado, que filho do homem que ia vir para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele falou: quando eu fizer vir a espada. Quando fala espada sobre a terra, é a morte. Espada se lembra em guerra, que usa espada. E se usar a espada, vem a morte. E o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por atalaia. Atalaia quer dizer que vigia, vigilante, sentinela, guarda, etc. Então aqui se trata do ministério de Ezequiel, ou sentinela, que é o guarda, que vigia. Não vê que se a casa não for vigiada, se Deus não guardar a casa em vão, seja o sentinela, todos os que guardam a casa. Então, o qual ele foi ordenado pelo Senhor, Ezequiel. E assim como os apóstolos também do Senhor, Jesus Cristo, com o ministério da graça. Os apóstolos, já no Novo Testamento, eles já vieram com o ministério da graça, sem as obras da lei. E dizia aos filhos do teu povo que ouvem as notícias
da destruição de Jerusalém. A destruição, os irmãos, ele veio para avisar. O das declarações dele falando quando vir a espada sobre a terra, a espada é símbolo de morte. A espada de Deus um dia virá para cada um. De que forma vem, ninguém sabe, mas ela vem. A espada, a morte, vem para cada um de nós. E ninguém sabe quando ela vem, como é que ela vem, e quando ela vem, que jeito. Ela vai vir. Eu falei, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Agora, como avisar o povo hoje? Porque isso aqui já foi aquele tempo, foi falado para Ezequiel, e a palavra, a espada ainda está de pé. Mas como avisar o povo hoje? Como tocar a trombeta hoje? E como será esta trombeta hoje? Como tocar a trombeta? Primeiro, porque ele ouviu outro tocar. A trombeta, ela é um instrumento. Agora, quem é o tocador da trombeta? Nós aprendemos a tocar a trombeta, usar a nossa boca é a trombeta, que nós pregamos para o povo de hoje, exortando o povo que a destruição virá. Um dia vem a morte. Agora vamos ver. E se não estiver preparado para esse dia? Agora, quem ouve, aprende a tocar também. Todos devem saber tocar a trombeta. Uns tocam mais, outros tocam o som mais alto, mais agudo, outros menos, mas devem tocar a trombeta. Todos devem falar do amor de Cristo. A trombeta será a nossa boca e o som será o Evangelho. Da nossa boca tem que sair as boas novas, as boas notícias. Aonde que for que um irmão estiver, ele está com a trombeta. Não tem aquele ditado popular que fala, não vai tocar trombeta, não vai contar para os outros. A coisa, não é todas as coisas que nós devemos tocar trombeta. Tem música que não deve tocar, falar. Então, o som da nossa boca que produz, que nós falamos, deve falar do Evangelho, avisando que virá depois da morte. Mas tem que tocar quando é vivo, e precisa ouvir quando é vivo, e dar ouvido quando é vivo. É um alerta para todos que ouvem a voz da trombeta. E o 4, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, nós, irmãos, ouvimos a trombeta. Um dia a trombeta tocou. Nós não estamos falando da trombeta, das 7 trombetas que vai estar, no final vai ter. Mas hoje, nós ouvimos um dia alguém soou a trombeta nos nossos ouvidos. E se não der por avisado, então deve avisar. Se eu ouvir, eu devo avisar. Alguém ouviu o som da trombeta e avisou a mim que precisa prevenir, porque a destruição virá. A morte é uma destruição, ela vem. De que forma que vem a morte? O salário do pecado é a morte. Então, se pode notar que há uma exigência pelo Espírito Santo.
Ele exige uma coisa de força maior. Nós cristãos, membro do corpo de Cristo, nós estamos ouvindo, aprendendo. Nós não devemos ficar com o evangelho preso só em nós. Porque se nós não tocar a trombeta, olha o que acontece. O dia que aquela pessoa partir, ele não ouviu o som da trombeta verdadeira, o evangelho verdadeiro, um dia vai cobrar o sangue dele. Deus vai cobrar o sangue dele. Porque nós não falamos. Nós devemos alertar as pessoas. Aproveita as oportunidades, que for por 2 minutos. Deve aproveitar as oportunidades. Se não tocar a trombeta, mas a vida nossa deve ser um livro aberto. Mas que livro é aberto que a nossa vida deve ser? Já pai falei. A Bíblia. Diz a música que o mundo é um livro aberto para ensinar quem não sabe viver. No sentido que eles dizem, sim, o mundo, se quem não aprende em casa, ele vai aprender lá fora. Aprender como viver, como respeitar. Mas vai aprender muitas coisas erradas. Agora, a nossa vida deve ser um livro aberto, mas um livro divino, que fala de Cristo. Que alguém olha para nós e vê. Esse é cristão. Olha, o Espírito Santo, então, ele é uma exigência, mas voluntária. Ele exige que falamos a verdade. De que o povo tenha oportunidade de ouvir. Ou dê a oportunidade para ouvir aquilo que é verdade. Então, o povo deve dar a oportunidade, deve ter essa oportunidade de dar e dar a oportunidade para alguém falar. Primeiro eu pergunto, em qualquer casa, seja de cristão ou não seja cristãos, fala, posso fazer uma leitura bíblica antes desse dia, nessa semana, antes da refeição na casa? Falei, posso ler a Bíblia um pouco aqui no celular, sentado na mesa? Sim. Eu li e depois fui interpretando, explicando, sem pressa. Foi um assunto bom. E fiz a oração e comemos. Então, essa tocar a trombeta. Aí a pessoa já ouviu falar do Evangelho. Ouvir aquilo que é verdadeiro. O que eles fizerem, consequentemente, será sobre a sua própria cabeça. A pessoa é responsável. A pessoa é responsável por aquilo que ele ouviu, por aquilo que ele sabe. Versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Versículo 6, o 5 já lemos, né? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. E o sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Eu não li ainda, né? Então, quer dizer, a oportunidade de aceitar ou rejeitar é da própria pessoa. A nossa oportunidade parece para nós pegarmos. Agora, a oportunidade de aceitar é aquela hora. E também aceitar ou rejeitar, quer dizer, ele rejeita, eu não aceito, ele continua na rejeição. Mas isso é da própria pessoa, não é de nós. Deus diz para pregar, portanto, não obriga ninguém a aceitar. Ele disse para pregar. Pregar com ousadia, sem timidez, com amor também. Mas obrigar a aceitar, isso já não é
Deus não obriga ninguém. É o dever do pregador do Evangelho que toque a sua trombeta. Um som que seja certo e seguro. Agora, a responsabilidade logo cai sobre o auditor. Como que nós vamos tocar a trombeta? Nós aprendemos a tocar a trombeta. Aprendemos a falar. Agora precisa aprender a falar as boas novas de Deus, as boas notícias. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Falar para aquele que não tem. Agora, se ele não der por avisado, o prejuízo será da sua própria responsabilidade. Nós fomos avisados para avisar. Porque a Bíblia não precisa de ninguém falar. A Bíblia, Jesus deixou falado, ide e pregar. Ela nos ensina, irmãos, falar. Versículo 6. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar, olha, irmão, se nós vemos que vem, nós já sabemos um pouco do futuro que vai acontecer. Nós sabemos o que vem após a morte. Nós sabemos que ao partirmos desta vida, vamos com Cristo. Então nós sabemos porque nós fomos avisados. Agora, quando vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, precisa avisar o povo. E você vê uma pessoa doente, fala. A coisa melhor que tem quando você fala para um da família que ele está nos últimos momentos de vida. Olha, o filho é responsável. Se o filho for cristão, nem que não seja pregador. Eu passei por essa experiência com meu pai, porque ele não tinha dado o sinal que era salvo. Via minha mãe no hospital, eu já morando aqui, no Birajara, eu estava aqui na igreja. Falando com ela lá no hospital de base, e ela com aqueles aparelhos, eu só falei, mãe, dá um sinal com a mão, se a senhora está ouvindo. Irmãos, ela fez muito leve, isso é duro, irmãos. Ela fez muito, sim, fiquei feliz. Eu com a Bíblia pregando e não estava, e tinha mais pessoas, tudo na mesma situação. E meu pai, eu já morava lá. Aí eu falei para ele na última hora. Se ele aceitou, porque ele foi bem evangelizado, nós não perdemos, não deixamos isso passar. Então, se não tocar a trombeta, não falar para o povo, está dizendo aqui, que a espada vem, um dia vem. Mas a oportunidade agora é hoje. Elevar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia, daquele que está pregando, cada um de nós, irmãos. Se ele se tal for levado na iniquidade, ele vai cobrar de nós, irmãos. 2 tipos de advertência foram dados esta passagem. O aviso que deve ser dado ao povo pelo sentinela fiel. Tem muitos sentinela, mas está falando aqui do fiel. E o aviso que é dado pelo Espírito Santo aos sentinela fiel. O Espírito Santo, ele vai avisa nós, nos trabalha em nós
para nós pregar, e ele também, nós temos ele habitando, e ele, o Espírito Santo, também prepara o terreno, mas ele não obriga, ele está de fora. Todo que trabalha e que não trabalha vão prestar conta com o dono da vinha. Todo que trabalha e o que não trabalha para Deus, uns mais, outros menos. A vinha, o povo, vai prestar conta com o dono. Deus, ele é dono de tudo, ele não é pai, mas ele é dono de tudo. O 7 diz: a ti, pois, ó filho do homem, que constitui por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, ele a anunciará da minha parte. Então, a comissão de Ezequiel, outra vez lhe é dado. A comissão. Ele se chama Filho do Homem, que é a mesma designação que será dada ao Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse veio depois que todos preparou o terreno. Veio todos os pregadores, os profetas, inclusive o último João Batista, todos os profetas vinha preparando as pessoas, avisando. E depois que Jesus veio, concluiu a obra, ofereceu o seu corpo em sacrifício pelos nossos pecados, o pecado de todo mundo, e voltou para a sua morada, em corpo. E deixou os apóstolos, os pregadores, os missionários, a igreja dele. A igreja dele está trabalhando. Por isso que fala em certo lugar, não me lembro agora, que eu lembrei agora, no Evangelho, fala que Jesus fez as obras, mas eles farão muito mais do que essas. Ele está falando que as obras que Jesus fez, e vocês vão fazer muito mais. Não é em qualidade, em quantidade, que Jesus ia parar o ministério dele. E a igreja ia continuar. Então a igreja vem continuando, ela vem pregando, a igreja não deve deixar de pregar. Agora o 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue, eu o requererei da tua mão. Quando eu advertir, alertar ao ímpio do seu mau caminho que está vivendo, então ele falando assim, então nós devemos fazer isso, alertar o ímpio, as pessoas que estão vivendo em mau caminho, desde quando nasceu do ventre da sua mãe, e continua até hoje, sem o novo nascimento, que vem de cima, vindo do céu com Cristo, esse novo nascimento. Se partir sem ele, morrer sem ele, sem Cristo, o que acontecerá? Morrerá perdido, sem salvação, sem o perdão de Deus em Cristo. Isso é duro, irmãos. Que Jesus morreu para pagar as nossas dívidas para com Deus. Por isso que Jesus morreu. Então, Paulo diz na Epístola aos Romanos, capítulo 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas viveremos como? Desde já. Se nós morremos com Cristo, olha, morremos
para o mundo, o velho homem. Então ele diz, cremos que também com ele viveremos eternamente. Aí, o corpo morre, vai morrer, mas a alma não morre, o espírito vai viver com ele. E se partir sem ele, vai continuar vivo o espírito, a alma, mas sem ele. E aí todos já sabem onde que vai estar. E o povo tem muita gente enganada. Eu escutei esses dias falar. Está lá no céu, descansando. Irmãos, para estar lá nos céus, tem que ter aceitado Jesus. Se aceitou Jesus, está lá. E no 11 também ele disse aqui no capítulo 6. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, para o pecado, ele tem que estar morto. Ele considerar, ele falar. Assim também vós, vocês consideram que não tenha mais aquela vida ativa para pecar. Tem que ter controle nas nossas vidas. Deixar o Espírito Santo controlar isso. Isso inclui a ideia da ressurreição, mas também deixa implícita a nossa presente participação na vida ressurreta de Cristo. É o que vale. Como alguém que está vivo para Deus, em Cristo Jesus, e mortos para o pecado, para o mundo de pecado. Nós não devemos participar do mundo do pecado. Como alguém que está vivo para Deus. Deve reconhecer que aquilo que foi dito foi para o nosso bem. Mas se advertires o ímpio, 9, do seu caminho, para que dele se converta. Ora, se advertir o ímpio do seu caminho, para que ele converte do seu caminho, e ele não se converter, você advertiu, ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Lavei a minha alma, lavei minhas mãos, não tenho culpa. Aquela pessoa partiu, mas ouviu o Evangelho. Os irmãos, dificilmente alguém parte sem ouvir o Evangelho. Um outro fala. Vocês pensam, irmão, que é só nós que podemos pregar o Evangelho? É só se às vezes a pessoa nem salva ela prega o Evangelho, ela cita um versículo e a pessoa pode converter. Não é só batista, só da igreja batista que são salvos, é um engano. Muita gente é a igreja batista, não pode adorar a igreja batista. Amá-lo sim, adorar o Deus dela, que é o Deus nosso, é Deus que está no céu, Deus vivo, não é o Deus morto. Então, o pecador não é responsável pela resposta que o indivíduo dá à mensagem. Ele pode criticar, ele pode rejeitar. O pregador é responsável, ou o irmão é responsável para pregar a verdade. Falar. Mas a resposta é dele para com Deus. Não é responder para nós, mas sim o pregador é totalmente responsável pela mensagem correta quando ela está sendo entregue. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Alguém lê depois, não vai dar tempo para ler tudo, lá no capítulo 13 e 6, se der tempo, depois lê lá, menos uns 2 versículos, é o capítulo 13, versículo 6. Então aqui, irmãos, as Sagradas Escrituras trata do escárnio, da incredulidade.
e desprezo amontoado sobre o profeta. Muito desprezo. Quando ele tinha declarado o juízo que estava por vir, o povo confiava nas promessas dos falsos profetas, porque lá fala dos falsos profetas. Agora, como o cumprimento das palavras dos profetas, a pergunta é: como, pois, viveremos? Quando eles ouviram a pregação, eles falaram: mas como depois nós viveremos sem a proteção de Deus em nossas vidas? Não está com proteção. A tal ponto que eles agora se dão conta da seriedade do seu pecado sem o arrependimento. Alguém viu lá Ezequiel, capítulo 13? Eu não escrevi aqui, por isso que capítulo 13, versículo 6, eu botei na Bíblia lá do Ezequiel. Leia os 6, 7, 8. Todo dia a gente explica. Não dá. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. 9, irmão Paulo. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Amém, obrigado. Então ele está falando aqui, você viu só os profetas profetizando, falando vaidade, falando mentira, e falando: Deus, eu não falei. Então Deus chamou a atenção. Porventura não tiveste visão de vaidade, coisa nada, não vale nada, não tem firmeza, mentira. Então Deus falou assim: sendo que eu não falei, então, portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Deus é contra toda mentira, e tem muitos os falsos profetas. A hora esgotou. Então até amanhã, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que tenham uma boa noite, vamos louvar a Deus e depois terminamos com uma oração. Amém? Pode escolher o hino que vamos. Que hino vamos cantar? Olha, Aparecida Santa está assistindo. Ana Paula Arrabal está assistindo. Daniel Frederico Rose, boa noite em oração. Daniel Frederico Rose está assistindo, boa noite. Que Deus abençoe, aquela amada igreja Memorial de Bauru e as demais igrejas, onde, hora a pouco, antes de chegar, estava ouvindo o irmão Ari pregando, antes do culto, a mulher tinha ligado, estava ouvindo, e ele compartilha todos os vídeos meus quase que eu vejo, Vamos louvar a Deus. Seu hino 258. 250. O que a minha velha gosta,
Termina com oração, irmão Damião. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado também por esse culto realizado, pelo término dele, por o Senhor ter permitido, mais uma vez, nós ouvir a tua palavra, e que nós possamos, ó Senhor, ser gratos por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Abençoe cada irmão presente nessa noite. O Senhor possa também estar sempre usando, abençoando o Senhor, o irmão Sebastião, nessa jornada dele. Abençoe ele sempre, dando sabedoria e entendimento em toda a área de sua vida. O Senhor possa estar suprindo toda a necessidade dele. Assim, ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos guarde durante essa noite com a tua mão poderosa, que nós possamos estar debaixo das tuas asas, ó Deus Altíssimo. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.